E ainda falando sobre o fim da produção da Ford no Brasil, a gente recebe aqui no estúdio o economista Danilo Orzida e vai dar mais detalhes, nos colocar aí inteirados de como economicamente isso está refletindo. Danilo, seja bem-vindo ao TBC2. Obrigado pelo convite, boa noite, Guilherme, boa noite a todos que nos assistem. Nós sabemos que sempre é importante olhar para o preço das coisas. Então, quem tem um carro Ford, por exemplo, isso que está acontecendo vai refletir no preço de peças para reposição? Reflete no preço de peças, haja vista a dificuldade de se encontrar peças de reposição, reflete no custo do seguro. Algumas seguradoras podem, inclusive, aumentar o custo em razão dessa dificuldade. Agora, o setor automotivo é um grande termômetro da economia, né? E é importante perceber que o setor automotivo passa por uma transição. E é interessante notar que o mercado do carro elétrico nos próximos 50 anos será uma realidade. Então, acredito que faz parte da estratégia da empresa, a nível de América Latina, este fechamento. Agora, tanto é verdade que se nós formos observarmos o setor automotivo, em paralelo a esse anúncio, nós tivemos um anúncio da General Motors, que é um grupo tão grande quanto a Ford. Ontem anunciou um aporte de investimento de 10 bilhões no mercado automotivo brasileiro, né? Mas no mercado, já pensando na migração dos carros elétricos, pensando já nos carros automatizados com Wi-Fi. É um outro nicho de mercado, um mercado que certamente vem se renovando. Danilo, boa noite, obrigada pela participação aqui no TBC2. A gente está anunciando essa questão do fechamento de algumas montadoras da Ford, mas isso não acontece só aqui no Brasil, acontece em outros países também. Eles vão investir agora em montar caminhonetes e outros tipos de veículos e não mais esses que nós estamos acostumados a ver nas ruas com tanta frequência. A nossa dúvida é, você acha que está tendo um processo com esses fechamentos de desindustrialização do país? Sim, podemos dizer que sim. E eu acredito que é importante perceber que a indústria brasileira, ela enfrenta alguns desafios. É inegável que a carga tributária é o maior desafio. Nós tivemos uma reforma trabalhista que se apresentou como uma possibilidade de redução de custos, né, para o setor empresarial. E é interessante perceber que hoje estamos diante de um mundo global, né? A economia não é mais uma economia local. Estamos falando de um mundo totalmente conectado, totalmente globalizado. E é natural que o empresário busque produzir no local onde incorra menores custos. Se é mais barato produzir no país vizinho e importar para o Brasil este produto, certamente haverá esta migração. Então, certamente existe sim uma disputa pelo capital. E é nesse contexto que é importante o país criar um ambiente favorável aos investimentos, um ambiente favorável à atração de negócios, e esse ambiente só se constrói com uma carga tributária clara, justa e que permita ao empresário ter, antes de tudo, a clareza e a facilidade. E acredito que este é o grande desafio da chamada reforma tributária, né, que foi pautada no ano passado, continua na pauta nacional e pode ser aí um caminho para, digamos que, gerar um ambiente favorável de negócios. Perfeito. Muitos tendem a simplificar a situação dizendo que a crise gerou o fechamento ou tantas outras decisões. O Danilo, como economista, pode ter uma visão mais profunda. Mas eu vou dar um dado aqui para que nosso telespectador até fique inteirado, que a perspectiva para 2021 de vendas dos automóveis Ford, de venda dos automóveis seja de 2,5 milhões de veículos. É um mercado grande, que gira muito capital, o que não justificaria uma decisão tão simples assim de só sair do país por uma crise. Existe alguma variação a mais que a Ford teve que avaliar? Só um adendo na pergunta do Guilherme, porque essa decisão da Ford de fechar as montadoras, ela não foi decidida agora. É uma decisão que foi tomada há algum tempo atrás, alguns anos, e agora eles estão realmente colocando em prática esses fechamentos. Eu acredito que a empresa hoje certamente tem uma avaliação do cenário de mercado a nível de América Latina. Então, não só a Ford, mas tivemos outras empresas que migraram para países vizinhos em razão dos menores custos de produção. Então, é natural que num mundo global como o nosso, nós vivemos num mundo cujas economias estão totalmente interconectadas.
não só as economias, nós temos hoje uma crise de saúde pública que demonstra o quanto o mundo hoje está interconectado, né? Uma crise de saúde pública que nasce lá na China e, de repente, aflora em todo o mundo. Então, a economia, de igual forma, ela está interconectada. E acredito que algumas empresas, de fato, estão migrando, em especial indústrias, para países vizinhos em razão da menor carga tributária. Nós tivemos o caso da Riachuelo, que foi o Grupo Riachuelo que, de igual forma, anunciou o fechamento da produção no Brasil, migrando para países vizinhos, cuja carga tributária se revela mais interessante. E é nesse contexto que eu acredito que esta decisão passa, em especial, pelos dois maiores custos que incorrem ao empresário: o custo trabalhista e o custo do encargo tributário. Estes são os custos que normalmente se avaliam para esta tomada de decisão de permanência ou saída. E a gente fala da questão de impactos na economia, quando nós falamos que são 5.000 funcionários que serão diretamente impactados no Brasil e na Argentina, isso diretamente impactados, fora o que não causa no setor, que tem funcionário terceirizado, tem empresas que prestam serviço. Como que fica este impacto para a economia na questão de desemprego? Como disse no início da minha fala, o setor automotivo acaba sendo um grande termômetro da economia, até porque a indústria emprega muitos funcionários, né? É um grande sinalizador do movimento econômico. E existe toda uma cadeia de negócios que decorre, não é somente a ideia da produção dos veículos, mas a cadeia da venda, o mercado da reposição de peças, o mercado de seguros. Então, nesse contexto, acredito que toda essa cadeia acaba sendo, sim, impactada. Mas é importante notar que o mercado do setor automotivo passa por um processo de mudança. E acredito que este processo de mudança, da migração do motor a combustão para os carros elétricos, existem já compromissos internacionais, em razão até mesmo da causa ambiental, para os próximos 50 anos, para migração do motor a combustão para o motor elétrico. Então, eu vejo que esta tomada de decisão também passa por este caminho, né, pela redução de custo de produção e pela migração para a figura dos carros elétricos. Tanto é verdade que, como foi anunciado pela General Motors, veja, enquanto a Ford está saindo, nós temos uma outra grande montadora entrando e aportando capital. A General Motors, por exemplo, sinalizou o investimento de 10 bilhões de reais no parque industrial brasileiro, investimento este que certamente será destinado à produção de carros elétricos e da inovação do seu parque fabril. Danilo, não é preciso ser nenhum economista para saber que quando você compra um carro, você espera reaver esse dinheiro de volta. Você já compra pensando na liquidez do carro. Você sabe se esse carro vende bem, se não vende bem. Pergunta muito simples, você que é um proprietário de Ford, está nesse momento assistindo a gente aqui, muda o preço do veículo usado e novo? Olha, muda o preço e muda a liquidez, né? Em razão da dificuldade de reposição de peças, em razão até mesmo da dificuldade que se constrói em relação aos seguros. Os seguros podem, de certa forma, aumentar em razão deste custo, né, deste custo-tempo, desta dificuldade maior de se ter a reposição de peças. Então, eu acredito que isso é avaliado pelo consumidor, né? Nós temos a figura dos carros importados. Alguns carros importados, que certamente não têm produção no Brasil, passam por essa dificuldade. O seguro é um pouquinho mais caro, na hora de vender o carro, ele é um pouco mais desvalorizado, né, em razão desta própria dificuldade. Então, a liquidez vai ser, de fato, um pouquinho menor. Acredito que isso interfere, sim, na hora de vender, no preço final, na aceitação do veículo para uma revenda. Eu tenho aqui alguns dados que eu vou ler para vocês. Olha, em 2020 foram emplacados cerca de 2 milhões de carros, conforme dados da Anfavea, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A Ford foi responsável por mais de 118 mil, considerando apenas os automóveis, uma queda de 39,7% em relação a 2019, quando foi responsável por 196,3 mil unidades. O Ford Ka foi o 6º modelo mais vendido do Brasil no ano passado.
Em 2019, ele ocupou a segunda posição, segundo os dados aí da Fenabrave. Danilo, a gente vê que houve uma diminuição de um ano para o outro de vendas de carros zeros da Ford aqui no Brasil de quase 40%. Você acha que essa diminuição das vendas de um ano para o outro já era esperada pela empresa, por isso que eles tinham essa decisão de fechar, ou isso contribuiu para esse fechamento em 2021? Eu acredito que a desaceleração econômica provocada pela pandemia ajudou nesse processo, né? As pessoas que tinham uma intenção de trocar de carro certamente pensaram duas vezes, optou por permanecer com o carro, adiou essa decisão da troca de um veículo usado por um veículo novo e certamente houve uma desaceleração na aquisição de carros novos. Agora, é interessante notar que na economia, olhando por uma outra perspectiva, até por uma perspectiva positiva, quando nós olhamos o mercado de usados, de reposição de peças, esse mercado está aquecido. Aquecido porque as pessoas que permaneceram com seus carros usados certamente estão repondo peças. Então, enquanto de um lado se tem a desaceleração da aquisição dos carros novos, o mercado de peças, autopeças, certamente enfrenta um cenário favorável. Tem uma outra questão também, que a gente falou dos 5 mil funcionários que serão impactados pelo fechamento dessas montadoras, mas o mercado, de certa forma, não absorve esses clientes, esses consumidores, e não absorve também essa mão de obra em outras montadoras, em outras fábricas, outros investimentos que estão sendo anunciados? Eu acredito que são nichos específicos e distintos, né? A aquisição de um veículo novo envolve um valor mais vultuoso, é um mercado mais específico. E acredito que esse mercado sofreu. No ano de 2020, em razão da pandemia, insisto na ideia de que é o grande termômetro, né? A baixa da aquisição de veículos novos demonstra uma desaceleração econômica. Costumo dizer que a construção civil e o mercado automotivo são os dois grandes termômetros da economia brasileira. Eu vou aproveitar que nós temos um economista aqui para sair um pouco do assunto Ford que está saindo e perguntar, como economista, você acha que o transporte pode migrar o modelo? Por exemplo, modelo do transporte público, seja trem, metrô, acontecendo de uma maneira efetiva, diminuindo o mercado dos automóveis? Você acha que isso é possível? Olha, esse é o cenário ideal. O cenário ideal de um transporte público, quando falamos de veículo, existe até a expressão veículo de passeio, né? Em muitos países, o carro literalmente é utilizado como um veículo de passeio, passeio aos finais de semana. As pessoas, ao longo da semana, em expediente de trabalho, usam o trem, o metrô, o transporte público. Eu acredito que o cenário ideal é que o transporte público seja um transporte público de qualidade. E o cenário ideal é que os modais se comuniquem. Ou seja, o cenário ideal é você poder ter acesso a usar um ônibus, conjugar esse ônibus com um veículo modal, por que não uma bicicleta, ou por que não fazer parte do seu trajeto através de um transporte de passageiro individual por aplicativo e outro trajeto, a outra parte do trajeto de trem, de metrô. Então, eu vejo que um sistema de trânsito ideal é aquele que permita a conjugação de todos esses modais. E, naturalmente, a expansão do transporte público de qualidade reduz o uso do transporte individual. O carro, literalmente, passa a ser um carro de passeio. Muito bem, eu quero agradecer a participação do Danilo Orcida, economista, que nos auxiliou aqui sobre esse assunto, que a Ford está saindo, e já convocamos para outras ocasiões aqui, que vamos com certeza utilizar o seu conhecimento. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos que assistem. Obrigada, Danilo. Uma boa noite.